Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um livro. Hoje começamos o livro chamado Cartas de uma Morta. Foi ditado pelo Espírito Maria João de Deus, através do médium Chico Xavier. Explicação necessária. As páginas que vão ler são de autoria daquele que foi na Terra a minha mãe muito querida. Minha genitora chamava-se Maria João de Deus e desencarnou nesta cidade em 29 de setembro de 1915, filha de uma lavadeira humilde de Santa Luísa do Rio das Velhas. Ela não pôde receber uma educação esmerada, mas todos os que a conheceram afirmam que os sentimentos do seu coração substituíram a cultura que lhe faltava. Quando o seu bondoso espírito se comunicou por meu intermédio pela primeira vez, eu lhe pedi que me contasse as impressões iniciais da sua vida no outro mundo, recebendo a promessa de que eu havia de fazer oportunamente. E, há pouco tempo, ela começou a escrever por intermédio da minha mediunidade estas cartas que vou ler. Eu contava 5 anos de idade quando minha mãe desencarnou, mas mesmo assim nunca pude esquecê-la. E ultimamente, graças ao Espiritismo, ouço a sua voz, comunico-me com ela e ao seu Espírito generoso devo os melhores instantes de consolo espiritual da minha vida. Aí estão, minha mãe, as 2 páginas, elas vão ser vendidas em benefícios das orfanzinhas. Deus permita que os pequeninos que sofrem recebam um conforto em teu nome e que a misericórdia divina te auxilie, multiplicando as tuas luzes na vida espiritual. Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 25 de junho de 1935. Francisco Cândido Xavier. Livros Cartas de uma Morta. Psicografia Chico Xavier. No limiar da vida de além-túmulo, Maria João de Deus. Para mim, meu caro filho, as últimas impressões da existência terrena e os primeiros dias transcorridos depois da morte foram muito amargos e dolorosos. Quero crer que a angústia que naquele momento avassalou a minha alma originou-se da profunda mágoa que me ocasionava a separação do lar e dos afetos familiares. Pois, apesar de crer na imortalidade, sempre enchiam-me de pavor de crer na imortalidade. Sempre enchiam-me de pavor os aparatos da morte. E dentro do catolicismo que eu professava fervorosamente, atemorizava-me a perspectiva de uma eterna ausência. Lutei enquanto me permitiram as forças físicas contra a influência aniquiladora do meu corpo, mas foi uma luta singular e que sustentei, como acontecer aos corações maternos quando periga a tranquilidade dos seus filhos. Unicamente esse amor obrigava-me ao apego à vida, porque os sofrimentos que já havia experimentado desprendiam-me de todo o prazer que ainda pudesse me advir das coisas terrestres. Últimos instantes do tormento corporal. Combati com tenacidade a moléstia que enfraquecia o meu organismo, porém chegou o dia que assinalava o término das minhas possibilidades de resistência. As derradeiras horas que me foram de excruciante martírio e depois de uma jornada repleta de dores violentas, veio a noite interminável da agonia. Reparava que o meu tempo no mundo se escoava dificilmente, almejando o seu findar como o trabalhador sedento e faminto, ávido de repouso. O meu estado moral caracterizava-se por uma semi-inconsciência, porque o tormento corporal atuava sobre as minhas ideias, que vagavam desordenadas como se fossem violentamente expulsas do meu cérebro. A voz de comando desobedecida. Desejava orar, todavia os pensamentos não conseguiam obedecer-me. Dispersos pela confusão estabelecida em meu mundo interior,
em virtude dos padecimentos que me percorriam os centros da atividade orgânica, e a minha vontade era semelhante a uma voz de comando, totalmente desobedecida por elementos rebeldes e indisciplinados. Hoje sei que naqueles angustiosos momentos muitos seres se conservavam, embora intangíveis, ao meu lado, amparando-me com seus braços tutelares e compassíveis. Porém, não os distinguia. Sentia-me sucumbir lentamente. A princípio, os gemidos de sofrimento escapavam-se do meu peito torturado, compreendendo a ineficácia dos esforços que fazia para não morrer. Mas tão rude era aquela suprema tentativa de resistência que me abandonei, finalmente, àquelas forças poderosas e invencíveis que me subjugavam. Como numa atmosfera de sonho. Amanhecia, afigurou-se-me então alcançar uma trégua a tantos padecimentos. Parecia prestes a dormir, mas sob as mesmas impressões de dor e mal-estar, envolvia-me nas influências do sono, embora sendo presa de indescritíveis pesadelos. Ouvi tudo quanto se pronunciou ao redor de meu leito e vi a ansiedade de quantos deles se abeiravam. Mas todas essas impressões eu as recebia como se estivesse mergulhado em mau sonho. Desejei falar, manifestar vontades e pensamentos. Isso, porém, era impossível. Contemplei pesarosa imagem do crucificado que me puseram nas mãos enlanguecidas e quis sinceramente pensar nele, orar com unção, segundo os meus hábitos. Todavia, reconhecendo-me cheia de vida, não obstante as dores, pairavam os meus sentidos como numa esquisita atmosfera de sonho. Percebi todos os carinhos que dispensaram ao meu corpo e que me foram igualmente proporcionados em vida. Eu vi as lamentações de quantos deploravam a minha ausência, ansiava por movimentar-me sem que membro algum obedecesse aos meus impulsos, e outras vezes fazia inauditos esforços para despertar-me, fugindo de tão singular pesadelo. Afigurava-se que me cobriam de flores e sentia a carícia dos braços dos meus filhos, enlaçando-me com amargurada ternura, e dizia-lhes mentalmente entre lágrimas: meus filhos, eu não morri. Aqui estou e sinto-me realmente mais forte para vos proteger e amar. Por que chorais, aumentando a minha angústia? Mas tinha a boca hirta e os braços gelados para retribuir aquelas expansões de desvelado carinho. Apenas possuía a sensação de lágrimas ardentes que me rolavam sobre as faces descoloridas, como a estátua viva da amargura e do silêncio. Na vertigem da retrospecção. O ataúde pareceu-me um novo leito, porém quando me convenci de que me arrebatavam com ele, entre os angustiosos lamentos dos que ficavam, uma impressão penosa, atroz, subjugou-me integralmente. Achei-me então sob indefinível sentimento de medo, que me aniquilou a totalidade das fibras emotivas. Um choque de dor brusca dominou-me a alma e eu perdi a consciência de mim mesma. Após algum tempo, cuja duração não posso determinar, paulatinamente afigurou-se-me acordar. Contudo, a princípio, achava-me envolvida no mesmo panorama de sonho, como se a memória fosse possuída de um admirável poder retrospectivo. Comecei a ver todos os quadros da minha infância e juventude, relembrando um a um os mínimos fatos da minha existência, relativamente breve. Via esses quadros do pretérito com naturalidade, sem admiração e sem surpresa. Eu morrera. Descerrou-se finalmente o derradeiro véu que abumbrava o meu ser pensante. Senti-me sã, ativa, ágil, como se despertasse naquele instante. Eu morrera.
E a morte representava um grande bem, porque eu me sentia outra, trazendo as faculdades integrais plenas e favoráveis disposições para as lutas da vida. Todavia, tinha a impressão de estar só, já que ninguém respondia às minhas arguições. Embora percebesse que a minha voz nada perdera de seu vigor e tonalidade. Propositalmente procurava fazer-me vista por todos, mas uma impossibilidade perturbadora correspondia aos meus pensamentos. Refugiei-me então nas mais sinceras e fervorosas preces. Foi quando comecei a divisar vultos sutis e ouvir vozes acariciadoras, das quais fugia amedrontada, receosa. Na ilusão período em que me achava com o corpo físico, trânsita de medo e suscetibilidades. O primeiro dia da erraticidade. Chegado o dia 2 de novembro de 1915 e mais de mês já havia transcorrido sobre a data da minha desencarnação. Nesse dia, sob o império de grande dissabor que me adivinha daquela incompreensão, dirigi-me tristemente à igreja para orar, aproveitando a quietude de sua soledade. Lá penetrando, porém, compreendi que não me achava só, pois percebia que outras almas, talvez padecendo a mesma dor que eu experimentava, conservavam-se estáticas ao pé dos altares, onde foram buscar um pouco de consolo e de esclarecimento. Todavia, assim que me entreguei aos arrebatamentos da prece, senti uma intraduzível vibração percorrer todas as fibras do meu ser, como se fosse eu sofrer um vágado, afigurando-se-me invadida pela influência do sono. Mas durou poucos instantes, semelhante estado. Amargura e alegria, saudade e júbilo. Despertei novamente e vi-me ao lado de uma legião de seres, que se achavam genuflexos como eu, já outro, porém, era o templo no qual me encontrava. Havia um recinto amplo e majestoso, construído à base de elementos que não é possível qualificar, por falta de termos equivalentes no vocabulário humano. Nesse magnificente interior não existia determinado santuário para orações, mas sim obras de arte sublime, destacando-se uma tribuna formada de matéria luminosa como se fosse feita de névoa, esvaecentes. Ouvia-se, provinda de um coro dulcíssimo, de vozes meigas e cristalinas, uma prece ao Criador, repleta de harmonias e de excelsitudes. E aquele canto melodioso era mais um ócio de asas, ou murmúrio de favônios, unindo as pétalas das flores. Aí, mais do que nunca, relembrei dos afetos que me ligavam ao lar, e um incoerável receio inundou o meu espírito, amedrontando ante a perspectiva de separação eterna, porque após as incertezas e as agonias da morte, eu sabia ter sido arrebatada para um local distante, a menos que estivesse possuída de extremas alucinações. De onde provinham aquelas cadências harmoniosas e cavatinas celestes que me faziam vibrar de emotividade até as lágrimas? Então toda a minha alma chorava de amargura e alegria. Havia em meu coração um misto de saudade e júbilo exprimíveis, inexprimíveis. A Irmandade Universal da Divina Causa. Foi quando se desenhou na tribuna da neve translúcida majestosa figura de um parlamentário, parecendo-me que ali se materializava por um processo misterioso e em forma humana um anjo celeste, no qual se destacavam todas as perfeições. Irradiava do seu olhar benigno e fulgurante uma onda de indescritível ternura que transbordava na sua voz saturada de suavidade e doçura. Irmãos, começou ele, a nossa prece, o hino dos nossos corações, mistura-se a todas as harmonias do infinito, elevando-se para Deus numa corrente de melodia e de aroma, o laço que neste momento une os nossos espíritos, misto de luzes de contextura estelar, igualmente prende todos os sistemas planetários no ilimitado, que se emanam no amor mais sublime à sua divina causa. Vós que aqui vos encontrais vindos das remotas plagas das sombras terrenas,
possuídos de angústia e de esperança que se refletem nas lágrimas dos vossos olhos, no íntimo ainda guardais acerbas recordações da existência no exílio, como os carvões que sobrevivem no coração da terra longínqua sob os escombros das florestas incendiadas. Constituís, por isso, a multidão de almas errantes e sofredoras, perambulando em derredor dos objetos que formaram a paisagem das vossas miragens enganadoras, porque a única vida real é a vida do espírito de posse da sua liberdade preciosa. Um pálido raio de luz na noite do raciocínio. Toda a existência terrena está calcada nos instrumentos que servem para as manifestações espirituais. E, infelizmente, a vossa excessiva dedicação a esses aparelhos viciou o nosso mundo emotivo, circunscrevendo as suas possibilidades ao ambiente terrestre, onde apenas possuis pálidas réstias de luz na noite de um fraco raciocínio. Não soubeste, contudo, dentro da pequenez educacional que vos foi porcamente ministrada, descerrar o velário ao angusto que encobre o santuário infinito da vida, acomodando-vos entre as acanhadas concepções que foram impingidas pelas ideias religiosas e que amesquinham a grandeza do Criador do Universo. Na fase do orbe que vindes de abandonar, criar um local fantástico de gozo beatífico ou de sofrimento eterno e inelutável. Centralizar a vida em um globo de sombra é somente obra da ignorância desconhecedora da onipotência e sabedoria divinas. É que a vida não palpita apenas no mundo distante, onde abandonaste as vossas derradeiras ilusões. Em toda parte ela pulula triunfante e o veículo das suas manifestações é o que se diversifica na multiplicidade dos seus planos. Os mundos são a continuidade dos outros mundos e os céus se sucedem ininterruptamente através dos espaços ilimitados. Na pátria comum de todas as almas. Faça, mister, que despais da vossa mente a roupagem dos enganos materiais, permitindo que a espiritualidade interior vibre livremente em toda a intensidade da sua divina potência. Tendes o intelecto atulhado de lembranças nocivas, as quais precisais alijar para o reencontro da felicidade. Não vos demoreis em fazê-lo. O corpo de vossas impressões persiste desastrosamente, impelindo-vos a vertiginosas quedas sobre os pauís, de onde regressastes repletos de saudade e de amargurada tristeza. Considerai o verdadeiro panorama da vida universal, sistema de mundos venturosos, enche o universo de harmonias excelsas. Entre as distâncias infindas do éter descobrem-se terras de encantamentos e divinas grandezas. Sobre as vossas cabeças elevem-se os cânticos das vias lácteas siderais e sobre os vossos pés ouvem-se os hinos dos sóis resplandecentes. Ponderai sobre essa imensidade sem princípio e sem fim e reconhecei que o espaço é a pátria comum de todas as almas. Terminadas as lutas majestosas que os seres levam a efeito pelo seu aprimoramento anímico, aqui se reúnem para a elaboração de novos projetos grandiosos em novos surtos de perfeição e de progresso. Nas existências planetárias como as que acabais de deixar, as almas lutam e sofrem os grandes padecimentos remissores. Às vezes conhecem de perto a taça das amarguras, mergulhando no oceano das lágrimas, que salvam e regeneram. Aí nessas arenas augustas do aprendizado e da redenção, cauterizam-se feridas cancerosas, curam-se úlceras malignas, aprimoram-se sentimentos desviados da sua pureza,
Cresce os empreendimentos felizes e reconhece-se o grande ensinamento da felicidade, oriunda da solidariedade salvadora. Os venturosos. Venturosos são os que se conduzem através de todas as barreiras e percalços, com o estandarte luminoso da fé, distribuindo os inesgotáveis bens da sua piedade e do seu amor. Vivem serenos na paz das suas consciências entre as ambições corruptoras que as perseguem ao longo dos caminhos de seus dias. Representam um inaudito esforço de resistência contra o mal deprimente e oprobrioso. Padecem continuamente e tombando nas batalhas morais, sangrando de dor. Mas envolvidos no ralo bendito da esperança e da crença, despertam jubilosos para a existência verdadeira, onde o egoísmo é uma palavra desconhecida e a confraternização universal é a mais legítima das realidades. Retemperam as suas forças trabalhadas pela intensa luta da vida nos arquipélagos dourados de paz e de repouso no infinito dos espaços, e assim se preparam para outras refregas, para outras iniciativas, na interminável e abençoada atividade espiritual, a fim de que se dilatem as suas potências em todos os domínios da sabedoria e do amor. Irmãos bem-amados, alimentemos o anelo da vida perfeita. Almas fracas e desditosas, cheias de saudades e desenganos, sacudi a poeira das estradas palmilhadas. Abre os vossos corações para a luz, para os sacrários de ouro sob um plenilúnio divino. Esquecei temporariamente o teatro dos vossos infortúnios, onde muitas vezes fostes traídas e humilhadas, mas onde também obrivestes o alvarado de vossa liberdade preciosa. Elevemos ao Pai a nossa oração de reconhecimento e de amor, da qual se evolem todos os nossos mais puros sentimentos, transubstanciados e em harmonias celestes. Na falange dos espíritos benignos. Terminada que foi a alocução pronunciada com a mais sagrada das eloquências e que, de modo geral, imperfeitamente reproduzo, com os meus olhos nublados de pranto ouvi os soluços de muitos dos circunstantes, que choravam sob o império da mais forte emoção. Então oramos, acompanhando os inspirados impulsos daquele enviado celeste, que procurava incutir-nos a fé, a esperança e a resignação através das suas palavras compassivas e piedosas. Um lugar indescritível, projetando-se na tribuna que lhe aguardava ainda a luminosa figura. Banhou as nossas frontes e pude observar que a atmosfera se impregnava de capitoso perfume. Percebi ainda que sobre as naves encantadas do templo profundamente caíram flores iguais a rosas terrenas, mas que se desfaziam ao tocar nossas cabeças como taças fluídas de luminosidade e de aroma. Ah, como chorei naquele dia! Minha alma frágil se comovia sob indômita emotividade, mas desde aquele instante incorporei-me à grande falange dos espíritos benignos que mourejavam em suas tarefas ao lado da terra, trabalhando pelo bem dos seus semelhantes, beneficiando-se simultaneamente no mais útil dos aprendizados. Reencontrando uma afeição do passado. Muitos encarnados que têm ouvido as diversas explanações quanto à vida dos espíritos nos planos da erraticidade fazem uma falsa concepção do vocábulo, imaginando que a existência errática das entidades se processa por jornadas intermináveis, sem um objetivo definido, sem uma organização que regule o fenômeno das suas atividades nos espaços. Essa maneira de encarar a questão não é verdadeira, pois a vida no além decorre em um ambiente que, pelas suas características fluídicas, escapa à vossa compreensão, já que, dentro do vosso meio de matéria muito condensada, vos faltam as leis da analogia para que possais estabelecer uma comparação.
E a vida prossegue sempre. Na vida do espaço ainda existe a matéria, porém em condições totalmente diversificadas, numa sutileza para nós inimaginável e constituindo verdadeira maravilha a sua adaptação à vontade dos espíritos. Lá também a sociedade se organiza, as suas leis predominam, as famílias se reúnem sob os imperativos das afinidades naturais. Luta-se, estuda-se no amálgama dos sentimentos que caracterizam o homem racional. Em outras modalidades, pois, a vida prossegue e a única diferença é que a alma desencarnada não se vê tão compelida ao cansaço, em razão dos elementos da matéria rarefeita, isso quanto às religiões da erraticidade, porque nos outros orbes a existência segue o seu curso de acordo com as suas modalidades específicas, submetendo-se o eu a essas forças diversificadas, como por exemplo na Terra nos sujeitamos às suas leis físico-químicas. Meus pulmões respiram e meu coração pulsava. Em minha condição de alma pouco envolvida, iniciei, pois, a vida de após a morte, nesse ambiente do espaço que escrevi nas páginas anteriores. Decorrido o tempo inolvidável em que divisara a figura sublime daquele mentor espiritual que viera caridosamente balsamizar as minhas feridas e as daqueles que formavam a grande turba de meus companheiros pela saudade e pelo sofrimento. Embora me sentisse relativamente feliz, pressentia o coração pungido pela angústia da distância que me separava do mundo que eu deixara. Os laços afetivos, os hábitos, os pequeninos nadas de minha existência estavam inteiramente comigo. Um dos meus primeiros pensamentos de estranheza foi o de compreender que havia morrido e ao mesmo tempo conservar o meu corpo, o qual, segundo o bom senso, fora entregue à terra. Constatei que os meus pulmões respiravam e o meu coração pulsava com absoluta normalidade. Tais pensamentos afligiram-me, preocupava-me apenas o isolamento em que me encontrava naquele ambiente, para o qual fora arrebatada sem um preparo prévio. É verdade que me via envolvida numa onda de simpatia por parte de quantos se abeiravam de mim. Todavia, a minha angustiosa estranheza crescia a ponto de me fazer chorar. O guia invisível. Nesse interim, elevei fervorosamente a minha prece a Deus, ouvindo em resposta a voz de um ser que me elucidava. Maria, minha filha, estás ingressando na existência real. Esquece tudo quanto se relaciona com os teus dias na terra e busca atenuar a saudade que te calcina, porque as portas do teu lar terreno fecharam-se com os teus olhos. Por enquanto não me podes ver, porém, fui aquele que te orientou em meio dos labirintos do planeta que abandonaste. Eu era a voz que falava a tua consciência nos instantes difíceis e fui o sirineu que te amparou nos amargos transes da morte. Acompanhei os teus passos quando te afastaste das trevas do sepulcro, e a minha mão estava unida à tua quando erravas na obscuridade da incompreensão. Desde o momento bendito que entendeste em verdade a tua situação, tenho espargido claridades sobre a tua razão e sobre a tua fé. Fazes bem em te voltares para Deus nas tuas dolorosas conjecturas. Os pensamentos da criatura, concentrados nele em seu poder misericordioso, organizam as faculdades espirituais, convergindo as suas possibilidades para a maior potência do raciocínio e do sentimento, atributos sublimes da existência das almas. O teu corpo, cuja organização te infunde a mais profunda estranheza, é o envoltório da matéria quintessenciada que constitui o involucro sutilíssimo do espírito.
Impressiona-te o fato de haveres abandonado a forma corporal, conservando outra idêntica, e que não foste bem esclarecida sobre o problema do organismo espiritual, que, tomando as células vivas no imenso laboratório das forças universais, compila o conjunto de elementos preciosos à tua tangibilidade no orbe terráqueo. O teu corpo material constitui somente uma veste que se estragou na voragem do tempo. Considera essa verdade para que te escutes no necessário desapego das coisas mundanas. Os pais na terra não são os criadores, e sim os zeladores. E meus filhos? Inquiriu mentalmente comovida entre prantos. Ah, compreendo, murmurou o meu guia invisível. As tuas hesitações e escrúpulos. Louvo a afetividade do coração amoroso e sensibilíssimo, porém, faça mister que tudo encares sensatamente, aceitando com resignação os ditames da vontade divina. Aqueles a quem emprestaste o potencial das tuas energias orgânicas e que representavam como teus filhos o grande tesouro de amor do teu coração, são como somos as criaturas do Pai de infinita misericórdia. Os pais da terra não são criadores e sim zeladores das almas que Deus lhes confia no sagrado instituto da família. Os seus deveres são alteríssimos, enquanto é do alvedrio superior a sua permanência na face do globo. Mas, aquém das fronteiras da carne, é preciso que considerem os filhos como irmãos bem amados. É necessário também que se alheiem às suas lutas e dores, porque o trabalho e o sofrimento são leis imperantes no planeta, em prol do seu próprio resgate e redenção psíquica. Nem todos sabem cumprir as obrigações paternais e eu te felicito pelo constante desejo em bem cumpri-las. Se bem souberes perceber dentro da nossa grande família das almas, ser-te-á permitido velar pela sua pequena família humana, no minúsculo recanto da terra em que viveste. Vence, pois, o teu mal-estar interior como tens triunfado das mais rudes provas morais. Perturbadoras perguntas. Escutei enlevada aquela voz docilíssima que me embalava com as suas tonalidades maviosas e enxuguei as lágrimas, sentindo-me mais disposta a afrontar a minha nova situação. Ao meu lado, inúmeras almas se conservavam silenciosas, abatidas, e outras retiravam-se em companhia de espíritos fraternos. Acudiram então ao cérebro esvaído pelo acúmulo de emoções as mais perturbadoras perguntas. Eu estaria ali sozinha em relação aos seres amigos que me haviam precedido no além? Não poderia reconhecer uma das antigas afeições da terra? Antes do meu regresso às paragens siderais, não havia voltado a eles quem fora a minha idolatrada mãe? Minha mãe, a grande consolação. Entregue a essas amargas inquirições, vi-me pequenina e senil a sensação das lágrimas maternas orvalhando as minhas faces. Recordava-me dos menores detalhes do lar, quando experimentei sobre os ombros o contato de veludosas mãos. Ergui repentinamente o meu olhar e, ó maravilha, vi minha mãe a contemplar-me com a melhor das expressões de ternura e amor. Como me senti recompensada nesse momento inesquecível de todos os infortúnios que houvera sofrido. Uma inexprimível sensação de júbilo dominou minha alma ao recordar os amargores da terra longínqua, pois, nesse instante, toda a minha existência estava concentrada naquela afeição reencontrada para a aventura imortal. Eram os meus temores, as minhas esperanças, os meus afetos, a minha longa saudade, enfim, tudo ali estava nos meus prantos de imensa alegria, e aquele ente querido que na terra para mim fora o anjo do amor maternal também se sentia sob o
sob o império da grande emoção. Compreendi que os nossos espíritos de há muito se haviam unido na milagrosa teia das vidas sucessivas, e caí-lhe nos braços amorosos, misturando os soluços de nossos sentimentos. Minha mãe, consegui dizer, poderá haver maior felicidade do que esta? Percebi a seguir que era envolvida na onda simpática do seu caricioso olhar, ao mesmo tempo que lhe ouvi a voz repassada de infinita doçura. Maria, estás fatigada pelas emoções consecutivas. Vem descansar um pouco ao meu lado. Aqui, filha, junto ao meu coração. Ah, minhas pálpebras então cerraram-me para o sono brando e tranquilo e adormeci como um pássaro minúsculo que repousasse sob a proteção carinhosa de grandes asas. Na vida da alma livre. Num ambiente de paz e serenidade, transcorreram os meus primeiros dias no além-túmulo. Não obstante a minha tranquilidade, impressionavam-me ainda as sensações corporais, em razão das profundas raízes de sentimentos que me ligavam ao orbe terráqueo. Bastaria que me colocasse em contato com as recordações da vida que deixara, para que revivessem em meu mundo interior. Incidentes que presumia inumados para sempre no ouvido, junto às mais acerbas lembranças, avivaram-se então as próprias dores físicas que eu experimentara nos meus últimos tempos na terra, e sentia-me alquebrada pela dor e pelos desgostos. Eu vou encerrando por aqui a primeira parte do livro. Até a próxima.